Hoje é o dia de revelar para vocês o novo protetor defensor, o novo tipo de protetor para moto que a gente desenvolveu aqui. E esse protetor defensor aqui, além de proteger a moto, ele vai proteger uma coisa que é muito mais importante, que é a perna do motociclista. Essa peça aqui ficou muito mais forte do que um protetor comum, ficou extremamente resistente. Então esse vídeo aqui, inclusive, vai ser um pouco mais longo, porque ele é para você que quer entender de verdade como é que foi criar esse produto aqui. Vou mostrar todos os detalhes que a gente pensou na hora de desenvolver ele, vou mostrar todas as máquinas que a gente usou para fazer essa peça aqui, e vou mostrar para vocês desde a primeira ideia desse protetor até a versão final dele instalado na moto. Vou mostrar as cores que a gente vai usar, porque além desse preto fosco aqui, a gente também vai fazer com outro acabamento aqui, novo tipo de tinta, uma coisa nova, vai ficar muito legal. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Meu nome é Pedro, trabalho aqui na fábrica DMA Acessórios e bora pro vídeo. A gente recebeu o desafio de fazer um protetor de carenagem para essa moto aqui, a MT-03 2026. E no primeiro momento que a gente trouxe essa moto aqui para a fábrica, a gente percebeu que a gente tem poucos pontos de fixação aqui. Normalmente o protetor de carenagem que a gente fabrica, o protetor comum, ele vai preso aqui embaixo e aqui em cima também. E foi nesse momento que eu pensei em fazer uma coisa totalmente diferente para essa moto, para a gente inventar uma coisa nova que não existe ainda. Então ontem eu desci para a fábrica e fiz isso aqui. É um protetor totalmente diferente do que a gente já conhece. E aqui a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com esse motor. A gente tem que proteger o motor porque ele é a primeira coisa que vai encostar no chão. E se raspar esse motor no chão, o prejuízo é grande. Então o que a gente vai ter que fazer é melhorar essa peça aqui, fazer uma peça melhor. Ele ainda está muito grande, não está legal com essa moto. Então agora eu vou lá na dobradeira para fazer mais uma peça dessa aqui, só que agora eu vou corrigir, deixar ela menor. Terminei de dobrar aqui, pessoal, 2 tubos. Tá? Na verdade eu dobrei outros que não ficaram legais, eu fui dobrando até chegar nesse modelo aqui. E agora eu vou cortar os tubos menores para colocar aqui no meio. Dá uma olhada, pessoal, cortei os tubos e já soldei aqui, tá? Eu fiz uma solda bem básica aqui, só uns pontinhos para segurar no lugar. E claro, aqui os tubos estão retos, aqui tem esse espaço aqui no meio, mas depois a gente vai cortar lá na máquina laser. Vai cortar na máquina laser para ele encaixar perfeitamente o tubo no outro. Até porque desse formato aqui, com esses tubos aqui, não ficou tão legal, mas a gente conseguiu resolver o problema do joelho. Agora a gente tem um espaço, subi na moto agora há pouco para testar e o nosso joelho vem até aqui, tá? A gente ainda vai ter uma boa folga aqui. E já me surgiu outra dúvida aqui, a gente tem duas opções. Ou a gente faz o protetor aqui embaixo, tá? Ele vai ter um ponto de fixação aqui, outro aqui e outro aqui. A gente pode deixar ele aqui embaixo, protegendo essa parte aqui. E claro, quando a moto cai, como isso aqui tá para fora, ele vai proteger tudo isso aqui também. Mas, por estética, a gente poderia deixar esse protetor mais alto, fazendo ele vir até aqui. E claro, se a gente botar aqui em cima, a gente vai ter que esticar toda a peça, deixar ela bem maior. A gente vai analisar aqui para ver o que fica melhor. Vou mostrar para vocês. Fiz algumas alterações, pessoal. Esse aqui é mais um protótipo, dobrei mais 2 peças. Eu também dobrei mais aqui, ó, na ponta e embaixo, para o protetor abraçar mais a moto. Então, agora vamos colocar essas travessas aqui no meio, mas agora eu vou fazer bem feito, vou cortar lá na máquina laser os tubos. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu não cortei um, mas cortei 4 de cada tamanho. Olha o acabamento que a gente consegue fazer. E assim ele encaixa bem certinho no tubo, ó. E agora eu fiquei na dúvida se eu vou deixar assim, ó, com 5, 1, 2, 3, 4, 5 tubos, ou se eu tiro esse aqui e deixo com 4, dessa forma aqui, ó. Com 4 tubos. Vou fazer com 5 agora e qualquer coisa depois a gente tira um deles. Mas assim eu acho que vai ficar 100%. Então eu coloquei esses tubos na posição e o Carlos já soldou pra gente no lugar. Fez só os pontos de solda. Se liga nessa peça aqui, ó. Parece o próprio chassi da moto isso aqui. E agora ele na moto vai ficar assim, nessa posição aqui. Conseguimos então deixar ele paralelo com essa carenagem, que era uma coisa que eu queria. Porque quando a gente deixa ele paralelo com os desenhos da moto, ele combina mais, não fica aquela peça estranha. A única coisa agora, eu acho que eu vou cortar esse tubo aqui um pouco do comprimento dele, ele está muito comprido. E qualquer coisa dá para reduzir também esse tubo aqui, se ele ficou muito comprido e atrapalhar, eu vou reduzir ele. Então eu cortei a ponta do tubo e já soldei esse protetor aí de forma provisória na moto para a gente ver ele montado. Trouxe a moto aqui fora para tentar mostrar para vocês o quão bonito ficou esse protetor aqui. Ele ficou bem para fora aqui, ó. Mas nada exagerado. E, como eu tinha falado para vocês, o tubo de cima é um pouco mais para fora do que o tubo de baixo. E olha essa visão aqui.
E quando eu subi na moto eu percebi o quanto esse protetor aí poderia ajudar para proteger a perna, porque ele ficou numa posição muito boa. Ele ficou longe do joelho, claro, para não bater mesmo tendo 1,85. Esse que vocês estão vendo aí de jaqueta azul é o Marcos, o diretor aqui da MA Acessórios. E como ele sempre acompanha os desenvolvimentos, eu chamei ele para ver esse protetor. E aí ele já nos deu várias ideias e passou algumas melhorias pra gente fazer. Como deixar o protetor mais alto para proteger a moto, e ele também deu várias ideias para melhorar a parte de cima e a parte de baixo, ali onde vai preso na moto. E eu também pensei em deixar o protetor mais largo para proteger mais ainda a perna, deixar o tubo de cima mais para fora. Tá chegando no final do dia e eu dobrei mais 2 conjuntos aqui, ó. 2 testes, tá? 2 pares. Esse aqui eu fiz 2 dobras a mais aqui. E agora vamos testar na moto para ver como é que fica. Então todas essas peças que eu dobrei agora, eu já fiz as correções para ela ficar mais alta e mais longe da pedaleira aqui. Quando eu tava fazendo essas peças aqui, eu vi que ela ia ficar com uma reta aqui no meio e ia ficar bem comprido. Por isso eu fiz esse modelo aqui, ó. Eu fiz como se fosse uma barriga aqui, uma parte mais para fora que dá bem certinho aqui no motor, ó como é que ficou. Coloquei na moto então aquela versão que tem tipo uma barriga na parte de baixo. E essa peça deu bastante dúvida se ia realmente ficar legal dessa forma ou se a forma tradicional, aquele tubo reto, ia ficar melhor. Então a gente pensou bastante e dessa forma aí que vocês estão vendo, não ia ficar tão bom para proteger o joelho. E também não ia proteger tão bem a parte de cima da moto. A gente queria algo melhor do que isso. Então a gente decidiu fazer parecido com aquele último que eu mostrei para vocês, que ficou reto, com outras melhorias. E aí pessoal, começando agora o 3º dia de desenvolvimento desse novo protetor. Tá um frio hoje que você não tem ideia. Então hoje a gente vai fazer algumas melhorias nesse protetor. E uma das principais coisas que a gente percebeu é que ele ficou muito grande. Então eu voltei aqui na dobradeira pra gente dobrar mais peças. Inclusive a dobradeira agora ó, tá fazendo bagageiro, ó. Tá subindo ali o bagageiro. Então enquanto a máquina tá dobrando eu vou fazer o programa aqui, fazendo essas correções. E logo a gente dobra mais uma peça pra gente testar. Já volto com vocês com a peça pronta. Tô de volta pessoal. Depois de vários testes, vários produtos, a gente conseguiu fazer tudo isso aqui, ó. Cada um desses aqui é uma peça diferente. E esse aqui são os 2 últimos. Dá pra ver que, ó, muda na parte de baixo, muda um pouco na parte de cima. Vou mostrar pra vocês como é que fica na moto. E agora a gente vai analisar pra ver qual dos 2 caminhos a gente vai seguir. Esse daqui, então, é o primeiro modelo. Como vocês podem ver, aqui na frente ele é reto, tem 2 pontas. E aqui embaixo ele vai até o final. Os 2 tubos vão até o final aqui, pra prender ele assim na moto, ó. E essa daqui é a segunda opção. Vocês já podem ver que a diferença é que o tubo de baixo ele sobe, não são 2 pontas, porque uma vai subir. E aqui embaixo, esse tubo aqui ele não vai até o final, ele dobra antes aqui, ó, dá uma olhada. Como eu falei para vocês antes, aquele tubo principal lá, que é dobrado um em cima do outro, a gente vai cortar aqui na máquina laser. Então eu vim aqui na máquina laser agora para a gente cortar ele com ângulo, para fazer um tubo encaixar dentro do outro. Vou mostrar para vocês. Então primeiro a gente vai cortando esses tubos aqui, ó, que são de reforço, aqueles que vão no meio, que eu cortei, já acabou, eu usei todos. Depois de cortar o tubo, a gente foi lá na dobradeira, já dobrou ele no formato que a gente queria. E depois a gente foi lá na moto pra testar, pra ver se a posição ficou legal. Mas quando eu gravei esse vídeo, eu fiquei bem na frente da câmera, então não dá pra ver nada. Mas a gente tá bem próximo da versão final, tá ficando muito bom esse protetor. Fala pessoal, mais um dia de desenvolvimento aqui. Hoje é o 4º dia aqui em cima desse protetor aqui. E esse aqui é aquele tubo que a gente cortou na laser ontem. Agora olha como é que ele fica, ó. Ele encaixa perfeitamente um no outro. Agora outra coisa que a gente tá prestando atenção é nisso aqui, ó. A gente quer que tenha livre acesso para o mecânico poder abrir essa parte aqui da moto. E com isso a gente soldou toda a peça, colocou em cima da moto para poder ver. Então resumindo para vocês, eu passei um tempo ali fazendo suporte para prender no meio da moto ali. De início a gente fez com uma chapa. E depois disso eu, o Marcos e o Jonas, que é nosso engenheiro, a gente ficou um tempo ali olhando para esse protetor. Vimos todos os detalhes que a gente tinha que melhorar. Aí eu fiz uma peça totalmente nova, cortei tudo de novo. Inclusive as peças aqui da MA a gente sempre cuida para ter saídas de água e assim não enferrujar o teu protetor. Fala pessoal, tudo certo? Sexta-feira hoje, 5º dia de desenvolvimento desse protetor. A gente não para aqui. E hoje de manhã, olha aqui que a gente conseguiu fazer. A gente acabou fazendo algumas mudanças na parte de baixo aqui. Nessa parte do vídeo a gente já finalizou o formato principal do protetor, como vocês viram aí. Agora só faltam algumas coisas muito importantes que eu vou mostrar para vocês. Uma delas é o suporte que vai prender aqui na moto. Então a gente decidiu fazer 3 pontos de fixação em cada lado na moto. E isso lá no final acabou deixando esse protetor muito mais forte do que a gente imaginava. Então como vocês estão vendo aí, a gente primeiro fez um suporte na parte de baixo ali,
com uma chapa bem fina, só pra gente decidir o formato. Depois a gente cortou lá na máquina laser uma chapa bem mais grossa. Lembrando que a versão final vai ser com uma chapa mais forte ainda. Depois a gente foi lá na dobradeira de chapa, o pessoal me ajudou a dobrar a peça. Eu recém coloquei ela aqui no lugar, só que eu já vi que a gente vai ter que mudar só um pouquinho a dobra, dobrar um pouco a mais aqui, pra ela não encostar na moto aqui, e também para ficar um pouco mais para frente. Então agora eu tô vindo aqui na dobradeira de chapa, essa máquina aqui, ó, essa máquina aqui, pra gente dobrar mais um desses aqui. Então a gente dobrou umas 5 peças até chegar na posição que a gente queria. Aí eu já prendi essa chapa na moto pra ver se ela encaixava perfeito no protetor. E em seguida fizemos um novo suporte central com tubo dessa vez, ao invés de uma chapa. E inclusive aqui dá pra ver melhor aquela coisa que eu falei pra vocês, que o protetor, ó, tá exatamente na frente da minha perna para me proteger. Fala pessoal, 6º dia de desenvolvimento do protetor defensor. E olha aqui, já fizemos uma nova chapa, um novo tubo desses aqui, ó. A gente tava fazendo com esses tubos maiores, só que com esse tubo maior a gente ia ter que dobrar. E olha o acabamento aqui, ó, não tava muito legal esse acabamento. Foi nessa aí que a gente pegou outra ferramenta que a gente tinha. Esse aqui é um tubo com diâmetro menor, só que a espessura dele, dá uma olhada, ó. É um tubo bem resistente esse aqui. E prendendo aqui na moto, a gente não vai precisar dobrar o tubo. E quando a gente não dobra o tubo, ele fica muito mais resistente, o protetor fica muito mais forte. Então depois que a gente fez o suporte central aqui, a gente fez esse tubo aqui, ó. Mas o legal é que esse tubo aqui a gente cortou na laser para deixar essa abertura, para conseguir colocar o parafuso por dentro aqui, ficou bem tranquilo de apertar com a chave. E assim a gente conseguiu prender direto no chassi da moto. Então a gente deixou a abertura por baixo para ser bem fácil de apertar com a chave Allen. Então agora eu vou começar a fazer do outro lado aqui, o engenheiro Jonas aqui já está preparando o suporte, a gente vai fazer mais alguns tubos. Então tudo que a gente fez até agora foi o lado esquerdo do protetor. Agora a gente precisava fazer tudo do outro lado. Mas claro, para fazer o lado direito foi muito mais tranquilo, porque eu só fiz uma cópia, fiz tudo exatamente igual, exceto os suportes que vão presos na moto, porque a moto não é igual dos dois lados. Então vocês estão vendo agora a máquina laser cortando o suporte do lado direito do protetor. Então pessoal, ontem eu comecei a fazer essa chapa aqui, ó, para prender na parte de trás aqui, do lado direito da moto. Então esse daqui foi o primeiro protótipo, depois eu fiz essa peça daqui. Só que nesses dois modelos ali, além da chapa, a gente também ia usar esses dois espaçadores aqui para prender nesse parafuso. Então ia ter 2 espaçadores para só depois colocar a chapa por cima do espaçador. Então para montar o protetor tu ia precisar colocar as buchas e depois prender o protetor na bucha. Então a gente pensou numa forma para melhorar isso, e se tudo der certo a gente vai conseguir fazer tudo com chapa, não vai precisar usar as buchas. Então a gente fez essa chapa aqui bem mais comprida. Por ser mais comprida, a gente usou outro material, um material bem mais forte. Então ela vai presa lá atrás e vem até aqui na frente. Desse jeito aqui já funciona, só que ela está muito perto do motor. Então a gente vai fazer uma que fica um pouco mais para trás. Vou mostrar para vocês. Então eu cortei mais uma chapa e dessa vez o Jonas dobrou a peça já no formato que a gente precisava. E enquanto isso eu peguei o protetor do lado esquerdo, que já estava pronto, como eu tinha falado para vocês, e levei lá para um soldador fazer os cordões de solda, porque eu só tinha feito os pontos de solda. Então o soldador reforçou e fez todos os cordões. Eu já estava indo embora aqui, mas eu vou ter que mostrar isso aqui para vocês. Ficou muito forte. Eu puxo ele, olha, eu balanço a moto inteira. No próximo dia eu comecei tirando algumas medidas do protetor para ter certeza que o lado direito ia ficar igual ao lado esquerdo. E com isso eu soldei o lado direito do protetor, os tubos principais ali na chapa de suporte. Tirei a moto do elevador agora porque o teste que faltou a gente fazer é do joelho, para ver se o joelho vai pegar ou não no protetor. Do outro lado a gente já viu que não teve nenhum problema. Desse lado eu ainda não soldei esse tubo aqui, ainda não coloquei ele no lugar, mas ele vai ser bem menor. Então eu tenho 1,85, mesmo com a minha altura fico longe aqui do protetor, não bate, não tem nenhum problema. Então se tu for mais alto também bem tranquilo. E o principal, olhando de frente aqui, o protetor tá na mesma largura da minha perna. Essa daqui é a principal função do protetor. Quando eu tô encaixado na moto aqui, a minha perna fica na mesma largura do protetor. Agora para finalizar esse protetor só faltam alguns detalhes. Falta eu colocar as 2 travessas que vão aqui e soldar esse tubo aqui naquela travessa. Aí pessoal, eu já estava finalizando aqui o lado direito do protetor, só que enquanto eu tirava as medidas eu vi que esse lado aqui, a parte de baixo, estava um pouco para fora, estava mais para fora do que o outro lado. E a peça sempre tem que ser igual dos dois lados, senão não fica bem feito. Então a gente desmanchou tudo que tinha feito aqui, todos os tubos que estavam prontos aqui. Dobrei mais algumas peças lá e agora eu vou testar de novo. Pessoal, hoje completa 7 dias que a gente está no desenvolvimento do protetor da MT-03. O protetor tá pronto. Inclusive ontem eu não gravei nada porque eu fiquei cuidando dos detalhes aqui. Então já foi feito todos os cordões de solda. Agora a gente só tá tirando algumas medidas, vendo alguns detalhes para pintar aquele ali na cor preto fosco. Só que como vocês lembram, além do preto fosco, a gente também queria fazer um outro no Metal Tex, aquele outro acabamento. Então para isso eu fiz uma cópia exata daquele protetor, fiz uma réplica dele
pra gente pintar um par de cada cor. Então eu terminei de fazer essa cópia do protetor e levei um deles pra pintura e o outro pra fazer o Metal Tex. A que foi pintada no preto eu recebi no mesmo dia e olha que bonito que ficou o acabamento. O acabamento dessa solda aqui não ficou tão perfeito porque eu tinha feito uns pontos de solda antes do pessoal fazer os cordões, mas mesmo assim os soldadores aqui da EMEA conseguiram fazer os cordões completos. Essas peças foram o Marcos e o Matheus que soldaram, então mesmo assim o acabamento ficou muito bom. E quando a gente for produzir para vender, vai ficar melhor ainda porque não vai ter os pontos de solda que eu fiz para atrapalhar. Depois disso a gente só decidiu qual que ia ser a posição do carimbo ali, o logo da EMEA Acessórios. Eu borrei o vídeo para vocês ainda não verem o resultado final. E a gente fez a outra peça com acabamento igual das motos da BMW. Então eu instalei na moto as duas versões e sem enrolação fiquem com a versão final do protetor defensor da EMEA Acessórios. Vou deixar aparecendo para vocês então o código desse protetor aí, caso queira pesquisar na internet, pesquisar no Mercado Livre. Se você quiser comprar esse produto ou qualquer outra peça da EMEA Acessórios para revender na sua loja, comprar a preço de fábrica, você só precisa de um CNPJ e entrar no link que tem aqui na descrição. Mas caso você queira comprar somente para sua moto sem problemas, entra nesse mesmo link que lá tem o site de outros revendedores nossos. Agora eu vou gravar então um vídeo mostrando como instalar ele na moto, mostrando os detalhes, dando algumas dicas para instalar, mas é bem simples. Vou postar também nesse canal no YouTube. Comenta aí para quais motos vocês querem que a gente desenvolva também um protetor defensor. E é isso aí, até a próxima. Valeu!